Bom dia. Um dia extraordinário, um dia sem defeito, com estudo, com recursos, um dia de muitas reflexões, de muita superação. Nosso assunto de hoje é o substantivo, mas está vinculado à flexão de número. Então, quando nós tratamos o assunto, vamos conceituar, compreender o conceito de número, e eu digo muito que, em se tratando de palavras, número só existe um e mais de um. Qualquer número mais de um é plural, um é singular. Então nós vamos ver algumas regras, identificar alguns detalhes em como o substantivo pode estar no singular ou no plural. Nós vamos ver diferenças aí de desinência de números. O substantivo no singular não tem uma desinência de número, então a desinência de número é vazia. O substantivo no plural tem uma desinência de número. A desinência de número pode ser um S, um ES, um IS. Então, quer dizer, são as fricções comuns do número que nós vamos estar levando em consideração. Então, focando nesses elementos, vinculado à questão do número, depende da terminação para eu saber o que é que eu agrego. Substantivos terminados em ão. Pode ter plural ães, ãos e ões. Tá vendo só? Então, não é sempre só o S, existem mais alterações que nós devemos compreender para utilizarmos corretamente o singular e ou o plural. Legal? Então, vamos lá. O estudo substantivo quanto ao número tem o objetivo de garantir a correta expressão das palavras dessa natureza, na sua concordância com as demais, como pede o registro culto da língua, levando-se em consideração que nós estaremos escrevendo profissionalmente, produzindo registros, produzindo documentos, e ao mesmo tempo hoje nós estamos nos comunicando com grande massa o tempo todo. Pouquíssimas pessoas hoje estão fora das redes sociais, então está sempre comunicando com grande massa, e utilizar a palavra de maneira correta, devidamente em consonância com as normas gramaticais, nos dá acesso a um determinado público que tem esse conhecimento, nos dá uma espécie de autoridade, porque a gente se torna alguém que tem uma percepção diferente. Não existe só esse público nessa linha, não existe, mas nem todos que conseguem conversar na linguagem coloquial e produzir, conseguem produzir em linguagem culta. Mas eu garanto que todos que conseguem produzir na linguagem culta, conseguem produzir na coloquial. Uma questão de observação de dados, e de atenção no que estão falando. Então, vamos para uma coisa muito simples. Os substantivos, já que nós iniciamos assim, terminados em ão na língua portuguesa, podem fazer o plural de 3 formas diferentes. Eu disse ãos, ões e ães, beleza? Então vamos lá. Como principais exemplos, destacam-se os seguintes vocábulos: cidadão, irmão, pagão e cristão. Então, essas 4 palavrinhas têm terminação. Vamos ver aqui por que tem essa terminação. Nós vamos entrar em questões de acentuação, de sílaba tônica. Também fazem o plural em ãos todos os substantivos paroxítonos terminados em ão. Estevão, órfãos, órgãos, bênçãos, sótão, tá vendo? Fazem em ão. Então, além desses 4 que nós citamos aqui, nós temos os outros que fazem em ão, que são órgãos, então, cidadão, cidadãos, irmão, irmãos, pagão, pagãos, cristão, cristãos. E aí, órgãos, órfãos, bênçãos,
Isótons, porque são substantivos terminados em ão, mas eles são paroxítonos, beleza? Substantivos terminados em ões, né, que vão para o plural com ões, terminações de ão em ões. Então, diz aqui que a maioria das palavras em ão faz o seu plural dessa mesma maneira. Então, balão, eis alguns exemplos. Balão, balões. Canção, canções. Botão, botões. Coração, corações. Eleição, eleições. Fração, gavião, nação, leão, feijão, mamão, melão, tecelão, etc. fazem tecelões, mamões e aí por diante, ok? Também fazem o plural em ões todos os substantivos aumentativos, por exemplo, casarão, dramalhão, facão, narigão, paredão, pobretão e vozeirão. Então, são substantivos aumentativos, são substantivos derivados, então, só que com a característica de que são aumentativos. Casa, casarão. Plural de casarão, casarões. É isso? Facão, vai de faca. Faca, facão, facões. Narigão, nariz, nariz, narigão, narigões. Paredão, paredões. Pobretão, pobretões. Vozeirão, vozeirões e etc. Então, vimos aí alguns substantivos que fazem plural, né? Aumentativo, então a terminação em ões. Aí, em ães, né? Quais são? Destaque para os seguintes vocabulários: alemão, capelão, capitão, servidão, pão e sacristão. Então, faz em ães. Por exemplo, alemães, capelães, capitães, escrivães, pães e sacristães. Ok? E etc. Então, muitas palavras terminadas em ão não têm o seu plural definido, apresentando 2 ou 3 formas para essa flexão. Veja as principais. Então, aqui nós vamos apresentar algumas das palavras que substantivos terminados em ão que não tem uma flexão definida, ou seja, não é nem só ãos, ões ou ães. Ok? Na ordem em que nós vimos anteriormente. Por exemplo, palavra que tem os 3 plurais. Ancião, pode ser ancião, anciões ou anciães. Ermitão, aldeão, sultão e vilão. Então, todos eles podem ter qualquer uma das 3 terminações. Palavras com plurais em ãos e ões. Verão pode ser verãos ou verões. Corrimão, anão, castelão e vulcão. Então, os 3, essas palavras têm as 2. E aí, nós temos substantivos com outras flexões. Assim como nós apresentamos um com ãos e ões, verão, corrimão, anão, castelão e vulcão, ficaria, tanto faz, verão, verões, corrimãos, corrimões, anãos, anões, nós temos castelão e vulcão. Palavra com plurais em ães e ões, guardião e charlatão. Guardião fica guardiães ou guardiões, charlatão, charlatães ou charlatões, ok? Então nós temos aqui flexibilização de algumas palavras com 3 terminações ou com 2 terminações, ok? Plural com metafonia. Na verdade, a metafonia é uma alteração no timbre do masculino para o feminino. Nós já temos algumas novidades aí, né? Mas do singular para o plural, né? Nós vamos perceber agora
alguns itens. Quando nós estivermos falando de gênero, a gente dá os exemplos do masculino para o feminino. Quando nós estivermos falando de número, nós vamos nos ater a singular e a plural. Então, por exemplo, ovo é fechado. No plural são ovos. Osso fechado. No plural, ossos aberto. Povo fechado e povos aberto. Gosto e gostos, não é gosto e gostos não, beleza? Tá? A maioria chega na questão do gosto e continua com a mesma regra de vogal tônica, né? Tá errado isso aí, tá certo? Então, nós podemos acrescentar porco e porca. Entrei em questão de gênero. Mas por quê? Para eu dizer que porcos, plural, e porcas, plural, né, todos eles têm alteração fônica, ok? Então, isso é válido destacar que esse fenômeno ocorre em diversas outras situações de linguagem, como nos pronomes demonstrativos, em que a metafonia aparece como elemento distintivo de gênero. Assim, enquanto no masculino o timbre das vogais tônicas é fechado, no feminino é aberto. Este, esta, esse, essa, aquele, aquela. Beleza? Então, daí a metafonia também aparecendo em pronomes demonstrativos. Plurais especiais. Vamos para alguns plurais especiais aqui, para a gente acompanhar essa flexibilidade fabulosa, esse número enorme de detalhes aqui da nossa língua portuguesa, que nos enriquece, nos dá uma nobreza muito maior, melhores condições de comunicação, percepção do que nós estamos fazendo de verdade. Então veja essa, alguns plurais merecem destaque especial, já que normalmente são fonte de dúvida. Então vamos falar daquilo que gera dúvida. Comunzão, né, a gente não fala, mas comum ou não comum para a grande massa, é complicado a gente eleger isso. A gente faz uma seleção daquilo que tem nos aparecido com maior número de perguntas. Então, por exemplo, cônsul, cônsules, júnior, juniores, projétil, projetis, açúcar, açúcares. Depois eu quero levar em consideração o plural de algumas palavras, para a gente explicar como é que ele acontece quando ele é um plural acompanhado de ES e terminação é com R. Né? Então, alguns substantivos têm esse plural e a gente precisa viabilizar essas diferenças para a gente entender em que aspecto ele se encontra. Por exemplo, bar ou flor são palavras que terminam em R. Nós já fizemos citação disso em outros momentos, mas como nós estamos falando do substantivo, nós vamos entrar nesse detalhe. Bar é bares, no diminutivo fica barezinho. Então, plural, barezinhos, não é? Então, bar, barzinho, singular. Mas e se eu quiser levar a palavra bar para o plural no diminutivo, eu tenho que separar o E do S para fazer barezinhos. Então, flor, flores, florezinhas. Né? Essa é a maneira correta de nós produzirmos o plural de palavras terminadas em R no diminutivo. Então, vamos acompanhar aqui, tem material muito bom. Sênior, senhores, caráter, caracteres, réptil, répteis, réptil, répteis, projétil, projéteis, xadrez, xadrezes, álcool, álcoois, ananás, ananases, hífen, hífens ou hífenes, revés, reveses, ok? Substantivos invariáveis no plural. Olha que coisa interessante aqui.
substantivos invariáveis no plural. Por quê? Porque eles já têm a expressão comum no plural. Então, vamos lá. Atlas, pires, lápis, oásis, tênis, ônibus, etc. Já está no plural. Costas. As costas e a... Não dá para ter no singular, tá vendo? Então, atlas, pires, lápis, oásis, tênis, ônibus e etc. Plural de diminutivo. Então, nós acabamos de falar aí de bar, barezinho. Então, animal, animalzinho, animais, animaizinhos. Coração, corações, coraçõezinhos. Não é? Acabamos de falar deles. Estava a peça aí para a gente encaixar mais informações, para a gente ter uma percepção melhorada de como o substantivo e as suas terminações, número, substantivo, se dá em nossa língua portuguesa. Substantivos que só se empregam no plural: anais, antolhos, condolências, fezes, afazeres, núpcias, óculos, parabéns, viveres, arredores, pêsames. Pêsames são sentimentos, são apresentações de condolências, né? Alguém está passando por uma dificuldade, um sofrimento, perdeu um ente querido, a gente apresenta os pêsames, ok? Substantivos que mudam de significado quando no plural, olha que legal, é uma questão semântica. O singular do plural é uma questão semântica. Bem versus bens. Bem é um advérbio, bens, né? Então vamos colocar dessa maneira, né? Bens são objetos, propriedades. Costa é uma coisa, costas são outras coisas. Acabamos de falar das costas. Então a costa brasileira é litoral. As costas é a lombar, né? A parte posterior do tronco. Letra A, B, C, D, e letras é literatura. Copa e copas, féria e férias, fogo e fogos, né? São coisas distintas entre si. Então, um caso especial, o plural dos compostos. Olha que beleza! Então, vamos analisar os substantivos compostos aqui, para a gente ver em que caminho nós vamos construindo essa variedade. Nós temos substantivos compostos que são, vamos nos firmar em classes gramaticais, para a gente poder falar disso aqui. Nós vamos nos firmar em classes gramaticais, para podermos falar disso aqui. Por exemplo, substantivo mais substantivo. Então, se são substantivos compostos, são no mínimo 2. Substantivos compostos têm 2 radicais ligados por hífen ou sem hífen. Então, substantivos compostos de 2 substantivos, tenentes, coronéis. Primeiro e o segundo vão para o plural. Então, as duas expressões vão para o plural, variam ambos os elementos. Águas, vamos lá, cirurgiões, dentistas, dentista que faz cirurgia. Couve-flor, couves, flores, todos são substantivos, flexionam todos, permanecem com um hífen. Substantivo mais adjetivo. Puxa! Substantivo mais adjetivo. Amores perfeitos. Então, amores perfeitos vão os 2 elementos, né? Alteram, variam os 2 elementos. Água marinha, águas marinhas. Vitória régia, vitórias régias, é nome de uma planta, né? Variam apenas o primeiro elemento do composto, só o primeiro, substantivo mais substantivo. Quando é o caso? Quando o segundo indica em relação ao primeiro semelhança ou afinidade. Por exemplo, navios, escola, navio, escola. Então, navios, escola. Salários, família. Peixes, boi. Bananas, maçã. Então, quando há um elemento de afinidade ligado entre si, semelhança, então somente o primeiro vai para o plural.
Esse é o plural mais indicado, embora se possa admitir a flexão dos dois, com preposição entre os elementos. O plural mais indicado, né, quando eu tenho 3 elementos, né, mais de 2, né, é que somente o último vai para o plural. Mas vamos lá. Com preposição entre os elementos, explicita ou subentendida. Explícita ou subentendida. Então, de novo. Com preposição entre os elementos, explícita ou subentendida. Chefes de seção. Chefe de seção, chefes de seção. Mulas sem cabeça. Mula sem cabeça, singular, mulas sem cabeça. Cavalos, vapor, é cavalos de vapor. Está subentendida. Guardas, marinha. Guardas, marinha, guardas, marinha. Varia apenas o segundo elemento de composto, quando o primeiro não admite flexão, por ser de natureza invariável. Então, o primeiro não admite inflexão, porque é de natureza invariável. Então, flexiona só o segundo. Alto-falantes, sempre vivas, são advérbios. Abaixo assinados. Então, quando o primeiro elemento é formado por advérbios, nesse caso, alto-falantes, não é um advérbio alto, né? É um adjetivo, mas ele não aceita a flexão no primeiro elemento. Quando o primeiro é uma forma verbal, para-choques, para do verbo parar, arranha-céu, de arranhar o céu, arranha-céu, guarda-vestidos, beija-flor, então, arranha-céus, guarda-vestidos, beija-flores. Quando é formado por palavras onomatopeicas, reco-recos, tico-ticos, ping-pongues, vendo? Então, nesses casos, em especial, nós vamos encontrar apenas o segundo variando, né, e não o primeiro. Tem mais. Quando o primeiro elemento é bel, grão, grã, ex e vice, né, também não sofre variação. Bel prazer, bel prazeres, grão, duques, grã, duquesas, ex-diretores, vice-presidentes. Somente o segundo elemento continua flexionando. Ficam ambos os elementos invariáveis, nenhum flexiona quando formado por verbos de sentidos opostos. Por exemplo, os, leva e traz. Os, perde, ganha. Então, os dois elementos da composição dos substantivos compostos ficam no singular. Os que formam frases substantivas, os Maria vai com as outras. Na verdade, acaba sendo quase que uma expressão idiomática, né? Os Maria vai com as outras. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras formando esse substantivo, só para ter uma ideia. Os louva a Deus. Os disse, me disse. Então, estão formando frase, nenhum vai para o plural, né? Todos ficam inflexíveis. Os casos seguintes podem ser considerados exceções, por fugirem às regras aqui expostas. Por exemplo, bem te vi, né? Forma uma frase, fica bem te vis. Na realidade, o plural se faz como nas onomatopeias, né? Reproduzindo o som do animal. Padres nossos ou Padre Nosso, tanto faz os dois flexionarem, é só o último. O segundo, por analogia com Ave Marias. Ok? Então, temos um material aqui riquíssimo para as nossas atividades, para os nossos exercícios, e precisamos pensar nessa flexibilidade do número, para a gente poder responder as questões seguintes, mas em especial, para a gente registrar alguns elementos, né, compreender melhor essas regras, né, e discernir um item do outro, se expressando um conhecimento de causa, a fim de obter os resultados, não é de admiração, né, mas de autoridade ante aquilo que nós nos propomos a fazer. Vamos fazer uma abordagem interessante aqui para a gente ver a lógica
no plural de compostos, de substantivos compostos, e é uma lógica muito interessante, porque normalmente nós vamos considerar, como eu disse no começo, falando de números, a origem da classe gramatical da palavra e se essa classe é variável ou não é variável. Então, vamos esclarecer uma coisa básica. Classe gramatical variável, substantivo e adjetivo. Verbo, a variação é por desinência. Então, verbo é variável. Se ele estiver sendo usado para uma finalidade, ele já não é variável, vai para o infinitivo. Então, não é variável. Advérbio não tem variação. Artigos, pronomes têm variação. Artigos têm variação, assim como algum são formas fixas, mas tem a flexão de singular, plural, masculino e feminino, de gênero, né? Então, considerando esses elementos, pronomes são flexíveis, artigos são flexíveis, números não são flexíveis, ou eu tenho singular ou eu tenho plural, embora 1 e 2 seja flexionado para masculino e feminino. Então, eu preciso entender essa flexão, as classes gramaticais que têm flexões. Conjunção, preposição, interjeição, não tem flexão, nem se discute. Então, nós estamos falando disso porque há alguns elementos básicos que nós precisamos observar para entender a lógica. Então, os casos em que vão para o plural, ambos os elementos do composto. Então, são palavras naturalmente variáveis. Se são formados por substantivo e substantivo, por substantivo e adjetivos, né? São palavras que são ambas variáveis. Então, normalmente são substantivos, substantivos, substantivos e adjetivos, adjetivos e substantivos, só muda a ordem, né? Tem essas variações. Considerando os exemplos como tenentes-coronéis, obras-primas, sextas-feiras, né? Considerando esses elementos, todos variáveis, vão todos para o plural, primeiro e segundo ou mais. Nessas mesmas condições, com o mesmo princípio lógico, os substantivos que indicam finalidade ou semelhança em relação ao primeiro. Por exemplo, salários, família. Então, são salários voltados para a família. Peixes, boi. Peixes semelhantes a um boi. Tá vendo só? Sem dizer que ainda é aceitável a flexão dos dois elementos. Salários, famílias, peixes, bois. Né? Considerando esse texto aqui, que vem casar essas... Então, o que é interessante, né, que a gente vinha falando, das regras vinculadas ao plural do substantivo, principalmente do substantivo composto, é que até as exceções, né, elas são construídas em cima de possibilidades lógicas, e nós vamos encontrar no Padre Nosso. Então, Padre Nosso vai para plural Padres Nossos e ou Padre Nossos. Padre Nosso, só flexionando o nossos, né, e não o padre, é porque essa palavra é, via de regra, utilizada junto com Ave Marias. Ave Maria, no singular, é construído por uma interjeição ave mais um substantivo Maria. Quando pluraliza-se essa palavra, ela assume o caráter de flexionar apenas a última palavra, que é Maria, que é o substantivo. Então fica Ave Marias. Então olha que coisa interessante. Padres nossos ou Padre Nosso. Vai flexionar apenas o último elemento como sendo Padre Nossos, em função de ser algo utilizado junto com Ave Marias.